esquece que um dia, cedo ou tarde, tu irás partir. Deus está te dando uma chance, ouça o seu chamar. Por que viver tão distante? Deus quer te salvar. Você escolheu o seu caminho e acha que é o melhor. Tudo aqui vai passar, sim, tudo aqui é ilusão, ilusão. Deus está te dando uma chance, ouça o seu chamar. Por que viver tão distante? Deus quer te salvar. Deus está te dando uma chance, ouça o seu chamar. Por que viver tão distante? Deus quer te salvar. Deus está te dando uma chance, uma chance. Ouça o seu chamar, ouça o seu chamar. Por que viver tão distante? Deus quer te salvar. Deus quer te salvar. Ele quer te salvar. Te salvar, Ele quer te salvar. Uma chance, ouça o seu chamar. Deus quer te salvar. Uma chance. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá.
Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Rádio Popular, agora são 17 horas e 57 minutinhos, 17 e 57. Muito boa tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que nos ouve em qualquer lugar, exatamente em qualquer ponto de ônibus, a você que nos ouve em qualquer lugar do seu comércio, a você que nos ouve também, com certeza, nas avenidas, no ponto de ônibus, a você que está exatamente, né, chegando do trabalho, a você que está indo para o trabalho, a todos vocês, muito boa tarde. Está entrando no ar mais um programa Falando de Jesus, nesta quarta-feira, exatamente quarta-feira, 25 de março do ano de 2015. Quero desde já agradecer a você que nos acompanha em qualquer lugar, exatamente de Central Carapina, você de Planalto, a você de Balneário de Carapebus, a você de Taquaraú, a você que está em Colina de Laranjeiras, a todos que nos ouvem exatamente no ponto de ônibus, agora aí exatamente aqui, próximo da CVC, a você que está também aí no ponto de ônibus, próximo a Laranjeiras Velhas, a todos que nos ouvem exatamente aí no Balneário, em Novo Horizonte, São Diogo, a você que está aí no terminal de Carapina, com certeza ouvindo a melhor programação da Rádio Comunitária Popular. Agora são 17 horas e 58 minutos, 17h58, e com certeza você vai estar aqui ouvindo a nossa programação, ouvindo o programa Falando de Jesus. Hoje estamos aguardando, Estamos aguardando a chegada aí do pastor Greci, ele que é hoje o responsável pela mensagem, pela palavra de Deus, e com certeza você também está aguardando o programa Falando de Jesus, ok? São 17 horas e 59 minutos, 17h59, um abraço para você que está em Vista da Serra, você que está em Campinho, a você que está em Jardim Tropical, a todos que nos ouvem em André Carlone, a você que está nos ouvindo aqui exatamente bem próximo de nós, aí em Chico City, a todos os nossos ouvintes, lá do Rosário de Fátima. Enfim, são várias comunidades integradas, entre outras, Diamantina, enfim, Jardim de Moeiro, são tantas que às vezes o tempo que nós chegamos para adentrar no estúdio da Rádio Popular, não dá tempo de falar todas, ok? Bom, quero desde já agradecer a você, exatamente que gosta, você que ouve o programa Falando de Jesus. Então, a todos vocês, uma ótima tarde, uma tarde e noite, daqui a pouquinho está escurecendo. Vamos à oração do Pai Nosso e depois, na sequência da nossa programação, a abertura do programa, enquanto vamos estar aguardando o mensageiro chegar. Se o mensageiro não chegar até o limite, que é do horário, ontem o pastor Vitor chegou exatamente na hora que o pastor ia entrar exatamente com a mensagem. Então, o mais importante é que você não fica sem ouvir a palavra de Deus, ok? Agora na Serra, 18 horas. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus,
Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Rádio Popular agora. Rádio Popular agora são 18 horas e 7 minutos, 18 e 7. Recebemos nesse instante exatamente uma mensagem do pastor Greci, ele que estava agendado aqui no programa Falando de Jesus, né? E virtude exatamente de um problema que houve no carro do pastor Greci, ele mandou uma mensagem vendo o que nós poderíamos fazer exatamente para que pudéssemos, né, tocar o programa Falando de Jesus hoje, nesta quarta-feira, dia 25, ok? Ele estava no caminho, o carro dele quebrou, deu um problema, mas com certeza Deus sabe todas as coisas e Deus é que exatamente dirige as coisas. Então nós vamos exatamente a mensagem ao qual nós íamos colocar lá ontem, né? Aguardando até o pastor Vitor chegar no estúdio da Rádio Popular, em virtude que ele chegou em cima do horário limite. Hoje, como o pastor Greci já nos comunicou, já mandou a mensagem aqui exatamente para o estúdio da Rádio Popular, então nós vamos tocar a mensagem com o pastor Elvis, que sempre está nos ajudando, sempre está nos auxiliando no improviso, exatamente no imprevisto, exatamente para que você, em qualquer lugar que esteja nos ouvindo, você não fica sem a palavra de Deus, sem a mensagem que Deus quer tocar para o seu coração e para o meu coração, tá bom? Então vamos lá, então na mensagem, então a abertura do programa Falando de Jesus, na voz hoje exatamente excepcional do pastor Elvis, devido aí o problema que o pastor Greci, o seu carro deu problema e ele não vai poder chegar a tempo nos estúdios da Rádio Popular. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Alô, ouvinte da Rádio Popular, aqui quem está falando é o pastor Elvis Guimarães, do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui reunido com os ouvintes de Taquara 1 e 2, Laranjeiras Velha, Colinas de Laranjeiras, Chico City, Vista do Mestre, também nossos ouvintes aí de Planalto Serrano, Bloco A, B e C, Campinho da Serra 1 e 2, Vista da Serra 1 e 2, Maria Nilber, também nossos ouvintes Novo Horizonte, Cidade Continental, Balneário de Carapebus, São Diogo. É um prazer poder estar aqui contribuindo junto com os irmãos no programa Falando de Jesus. Cumprimento também a todos aqueles nossos ouvintes que nos acompanham pelo site www.radiopopular.net.br em qualquer parte do Brasil ou fora do Brasil. É um prazer tê-los agregado a este programa e que o Senhor continue abençoando a vida de todos os ouvintes da Rádio Popular e do programa Falando de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15, não julgando ser uma mensagem, mas somente um comentário rápido sobre esse texto que nos diz assim, Evangelho de Mateus 7, versículo 15: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque por seus frutos os conhecereis.
Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correu rios, sopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. A igreja pode estar sentada em nome de Jesus. Primeiro ponto que eu vou começar dessa mensagem é exatamente do último versículo. Porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas. Os escribas, eles se desviaram da verdade de Deus, criando para si fábulas, criando para si regras, criando para si doutrinas. Mas qual era o intuito das fábulas, das regras, das doutrinas? Que os escribas e fariseus, até então, homens escolhidos para guiar o povo de Deus à verdade, para guiar o povo de Deus ao caminho. Por que que esses homens se corromperam? Porque esses homens, amados irmãos, se deixaram levar pela vaidade dos seus corações, se deixaram levar pela vaidade de estar num pedestal, não é isso? De ser ovacionado. O povo olhava para aquelas estolas sacerdotais, o povo olhava, não é isso? Para aquelas vestes sacerdotais, olhava para aqueles homens ali dentro do templo oferecendo sacrifício, e o povo, não é isso, tem um problema muito grave. O povo tem uma tendência a idolatrar, o povo tem uma tendência a se encurvar ao homem, tanto que a palavra do Senhor em Romanos 1:25 diz que mudariam a verdade de Deus em mentira e deixariam e honrariam mais a criatura, o homem, do que o Criador Deus. Por quê? Porque o homem tem essa tendência a idolatrar. Então o povo olhando para aquelas estolas sacerdotais, para aquelas vestes sacerdotais, para aqueles homens que sacrificavam, com a doutrina que eles ensinavam. Os homens tinham a Torá, os homens tinham o Pentateuco na ponta da língua, os homens falavam da palavra de Deus. Então o povo ali, ovacionava aqueles homens, tinha aqueles homens como semideus. E acredite, o dia que você coloca alguém no pedestal, é o dia da queda daquela pessoa. Você está destruindo aquela pessoa. Tudo é feito pelo Senhor, para o Senhor, e sem o Senhor nada é feito. Amém, queridos? Nunca coloque ninguém num pedestal. Nunca ovacione ninguém, porque toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Cristo. A palavra do Senhor diz, Isaías 42, no versículo 8, que Ele não divide a glória dele com ninguém. Houve cura, Jesus. Houve libertação, Jesus. A pregação foi uma bênção, Jesus. Vidas se converteram, Jesus. Porque quem morreu ressuscitou, Jesus. Quem capacita, Jesus. Quem chama, Jesus. Então todo lugar que você vê aonde o homem é exaltado, aonde o homem é engrandecido, Deus, Ele não está neste lugar. Amém? Ele não está neste lugar. Então aqui ele diz que Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas. Então aqueles homens ali ovacionados criaram doutrinas para que o povo ficasse em sua mão. Os escribas e fariseus, os doutores da lei, sabia quem era Jesus, sim ou não? Sabia. Tanto que ele sabia quem era Jesus, que quando Jesus crucifica, os mesmos que os crucificaram, não é isso? Chama os soldados que estavam no túmulo e pergunta: o que aconteceu? Aconteceu que a pedra foi movida sem auxílio de mão nenhuma. E aquele ele ressuscitou. O que os sacerdotes fizeram? Pagaram aquele homem grande quantia de dinheiro, aqueles homens. Falaram: não fale nada disso. Diz que os discípulos vieram aqui e roubaram o corpo. Por quê? Porque a partir do momento que o povo soubesse que Jesus ressuscitou, que tivesse testemunha viva disso, o povo se renderia todo a Cristo, sim ou não? Mas eles compraram aqueles homens porque eles não queriam que o povo se rendesse a Cristo, queria que o povo ficasse em suas mãos. Então quando o Senhor ele vem falar aqui, acautelai-vos dos falsos profetas, lá no final ele vai citar a doutrina de Cristo com autoridade, não a doutrina dos escribas e fariseus, porque eles estavam ali contaminados. Eles se tornaram falsos profetas. E
qual é a prova na própria palavra de Deus que eles se tornaram falsos profetas? Quando tem aquela discussão ali em João 8, não é isso? Que eles querem ali ser maior do que Jesus, que eles querem tentar Jesus de várias maneiras, não é isso? O Senhor fala em João 8:32 dizendo assim: examinai as Escrituras. Examinar as Escrituras, é isso mesmo, em João 5:39 já fala: examinai as Escrituras, porque vós cuidais nela a vida eterna. Eu errei o texto aqui. Eles ali estão interrogando: examina a Escritura, é ela que de mim testifica. E quando de novo interrogam Jesus em João 8, Jesus fala assim: olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a minha palavra, está lá os meus mandamentos, está lá as minhas profecias de tudo que eu viria, de que forma que eu viria. Examinai as Escrituras. João 5:39, João 8:32, conhecereis a verdade. Vocês precisam ser libertos. Entenda bem, Jesus está falando, meus amados irmãos, que os doutores da lei precisavam ser libertos. Como que os doutores da lei, o líder daquele povo, os líderes máximos daquele povo, como que Jesus disse aqui que aqueles homens precisariam de libertação? Porque o Senhor conhecia, porque o Senhor sondava os corações, e aqueles homens se ofendem com isso. E quando chega ali em João 8:43, ele diz assim: nós temos por pai Abraão, tipo assim, nós conhecemos a lei, nós vivemos a doutrina. E o que Jesus responde em João 8:44? Vós tendes por pai ao diabo. Então aqueles homens de estolas sacerdotais, aqueles homens que amavam os primeiros lugares na sinagoga, como diz lá em Mateus 23, aqueles homens que o povo se rendiam a eles, aqueles homens que tinham tanto poder e domínio sobre o povo, que mesmo o povo abençoado, mesmo o povo alimentado por Cristo, mesmo o povo curado, mesmo o povo liberto, mesmo o povo vendo a glória de Cristo, o povo rejeitou Cristo e deu ouvido a esses homens de tanto poder que eles exerciam sobre o povo. Só que quando ele fala que acautelai-vos dos falsos profetas, nos alertando disso, Pedro ele vai fazer menção desses homens. De que forma que Pedro vai fazer menção desses homens? Pedro vai fazer menção da seguinte maneira: assim como houve falsos profetas, esse Jesus está citando aqui agora, no meio de vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. Muitos seguirão a sua dissolução, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade, que é a palavra. Então Jesus ele começa a falar aqui, olha, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Ele vai dar a característica de como que eles viriam. Ele vai dizer que vem até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eu quero que alguém fique de pé, dando glória a Deus, se você consegue ver o interior de alguém. Você consegue, dona Isabel? Hein? Consegue, Carlos? Ninguém consegue ver o interior de alguém? Ninguém consegue. Então você só vai saber um falso profeta através da revelação de Cristo. Mas a revelação de Cristo vem através da sua palavra. Não é isso? Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos, mas as revelaste aos teus pequeninos, sim, ó Pai, porque assim te aprove, porque ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e a não ser que ele é que é o Pai quisesse se revelar. Então Jesus se revelou. Como que ele se revelou? João capítulo 1, no princípio era o verbo. O que é o verbo? A palavra em ação. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus se revelou como carne. Quem aqui viu Jesus como carne? Diga amém. Não, ninguém viu. Mas há 2.300 anos atrás viram, não viram? Testemunho vivo. Mas nós cremos na fé de Hebreus 11, não é isso? Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a certeza daquilo que não se vê. Mas na verdade vemos Jesus. De que maneira? Quando oramos, ele nos traz paz. Quando a enfermidade se levanta e cai por terra, quando o diabo se levanta e cai por terra, vemos a Cristo, sim ou não? Mas ele se revela através da sua palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quando chega lá em João 17, fala: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus se coloca como a verdade. Mas em João 17 fala que a palavra é a verdade. Jesus é a palavra revelada. Então, através da palavra revelada, ele vai dizer para você como que são esses falsos profetas. Através daquela fala mansa, daquele terno bonito, daquela grande igreja, não é isso? Daquele status que tem na mídia, daqueles livros todos, aquele vasto conhecimento que ele fala, porque a palavra fala que o diabo conhece, crê e treme, ele conhece muito bem, tanto ele conhece a palavra que ele debateu com o próprio Jesus em Mateus 4, sim ou não? Com o próprio Jesus. Então ele conhece. Então esses homens falam de forma maravilhosa e falam da palavra, distorcida, mas falam.
Então a única maneira de você identificar através da revelação do Senhor. E esta revelação do Senhor é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está escrito assim, lá em 1 Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois não foi produzida por vontade de homem, mas sim homens santos, inspirados por Deus. Inspirados, revelados por Deus. Então a revelação é a palavra. Então, o que vai me fazer enxergar por trás da pele de cordeiro, por trás da fala mansa, por trás dos grandes templos, por trás dos grandes diplomas e conhecimentos? É a palavra de Deus. Ele vai continuar. Cadê? O vento aqui não está ajudando muito. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, 7, versículo 15. Que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiores são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Que frutos é esse que Deus está falando? Qual é esse fruto que o Senhor está falando aqui, que eles vão dar? Queridos, quando você transporta, não é isso, a tua mente, você conhece o texto, em Mateus 25, 31, você vai ver que frutos são esses. Esses frutos aqui é o fruto que vai me levar para a glória. Esse fruto é o fruto que vai me levar para a glória. A palavra fala em Mateus 25 que o Senhor juntaria todos, dos 4 cantos da terra, e colocaria à sua direita as ovelhas e à esquerda os bodes. E ele falaria para as ovelhas assim: olha, vinde benditos de meu Pai, e possuí o que é teu, está preparado desde diante da fundação do mundo, porque tive fome, tu me deste de comer, eu tive sede, tu me deste de beber, eu tive nu e me vestiste, eu estive preso e enfermo, e me visitaste. Senhor, quando foi que fizemos isso por ti, Senhor? Quando fizeste a um dos meus pequeninos. Vinde, é teu, entra, é possuir a terra. São os frutos. E os bodes, ele vai dizer atentamente: para trás de mim, maldito, nunca vos conheci, porque eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber, eu tive nu, não me vestiste, eu tive preso, eu tive enfermo, e não me visitaste. Quando, Senhor? Quando deixaste de fazer um dos meus pequeninos. Esses grandes homens, santos homens, cheios de conhecimento, cheios de amor e misericórdia na televisão, ou nos púlpitos das igrejas. Você vê ele no hospital visitando alguém? Tive enfermo e não me visitaste. Vê eles indo na cadeia visitando alguém? Tive preso e não me visitaste. Você vê, querido, ele pegando aqueles milhões que eles arrecadam e gastam com avião, com programa, com tudo. Você vê eles pegando esse dinheiro e revestindo para a causa das viúvas, dos órfãos, do necessitado, como diz a palavra de Deus. Você vê a igreja de hoje como a igreja primitiva que tinha tudo em comum. É isso, que um ajudava o outro, que um sustentava o outro. Cadê isso? Para que as igrejas milionárias, isso tudo vai ficar aí? O Senhor condenou templos maravilhosos. Senhor, olha que templo, olha que construção. Mateus 24, versículo 1, o Senhor fala: em verdade, verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E lá na frente ele fala que ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Então para que tudo isso? Porque o povo é vaidoso. Porque a palavra do Senhor vai falar lá em 2 Timóteo capítulo 4, que as pessoas amontoariam para si doutores segundo a sua própria concupiscência. Eu não quero igreja para buscar Cristo, eu quero igreja que me permita viver uma vida dissoluta. Eu quero uma igreja que me permita ter uma vida errada e viva dentro dela cantando, louvando. Eu quero ter uma igreja que não me acuse de nada, eu quero ter uma igreja que não me proíba de nada, eu quero ter uma igreja que eu possa trazer o mundo para dentro da igreja, que eu possa vir sujo, imundo e fazer o que quer dentro dela. Eu quero uma igreja que não tenha regras. Então a palavra fala que as próprias pessoas amontoariam para si doutores segundo as suas próprias concupiscência. Mas no capítulo 3, queridos, de 2 Timóteo, diz que seriam tempos trabalhosos, que haveria homens avarentos, amantes de si mesmo, desobedientes a pais e mães, inconciliáveis, sem afeto natural, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Está escrito na palavra dele. E é o que vemos nesses homens, sim ou não? Mas o pior, o mais grave não é isso. Não é isso. Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é segundo a piedade, é soberbo, nada entende, delira acerca de contendas, de vaidades, palavras que nascem invejas, porfias, não é isso? O Senhor manda se afastar deles, sim ou não? Sim. São privados da verdade, são avarentos. Mas começa o texto dizendo que se alguém ensinar outra doutrina e não concorda, ou seja, vai pregar uma doutrina diferente. E o que eu quero alertar a igreja é o seguinte: vai haver uma grande tribulação tamanha como nunca houve em toda a terra. Eu estou convicto porque eu leio a palavra de Deus e estudo.
Maurício chegou lá em casa, hoje estava fazendo o quê? Estudando. Eu estudo, muitos criticam, muitos falam. Mas a palavra fala, bem-aventurado aquele, quando eu voltar, se achar servindo assim. A palavra fala que os seus não serão confundidos. Quem ouve a palavra de Deus, a analogia perfeita é Noé. A analogia perfeita é Noé. Noé estava buscando, Noé era o homem de oração, porque Deus não fala com quem não ora, Deus não fala com quem não lê Bíblia, Deus não fala com quem não separa tempo para Ele. Para Deus falar com Noé, Noé estava buscando, Noé estava orando, e o Senhor fala, Noé, sim Senhor, eis-me aqui, farás uma arca de 120 metros de comprimento, você vai fazer uma arca, Noé, de 50 metros de largura e 30 metros de altura, tu vai fazer essa, porque eu vou trazer um dilúvio, eu vou destruir a terra. Noé foi chamado de maluco, Noé foi chamado de doente, Noé zombaram, riram, pintaram com a cara de Noé, fizeram tudo com Noé, mas quando veio o dilúvio, Noé se salvou. Então, se é necessário ser louco para ser salvo, acredite, eu vou ser louco. Mas eu só não vou dar ouvido quem não lê Bíblia, eu só não vou dar ouvido quem não ora, eu só não vou dar ouvido a pessoas que não querem estudar, que não querem pesquisar. Então me chame de maluco, chame de louco, mas a palavra fala, sou louco, mas até os loucos encontrarão um caminho. Entendeu? Sei o que eu estou estudando, sei o que eu estou lendo aqui. E ainda que não tivesse nada na internet, eu creio no que está escrito aqui. Eu creio no que está escrito aqui. E segundo o que está escrito aqui, a igreja não é pré-tribulação, a igreja é pós-tribulação. Arrebatamento de Cristo não é pré-tribulação, arrebatamento de Cristo é pós-tribulação. Ou seja, vai haver uma tribulação, vai haver uma perseguição tamanha. Mas a palavra vai dizer, no 8º rei, Apocalipse 17, na implantação do chip, que a palavra fala que não poderiam comer nem beber, se não tivesse a marca, que não tivesse o número. Então não vão poder comprar, não vão poder vender, não vão poder, não é isso, fazer nada. Se eu não posso comprar ou vender, a Bíblia está profetizando algo monetário, sim ou não? E que seria na mão direita e na testa. Então, querido, a única coisa monetária nos dias de hoje é um chip sendo implantado na mão, que na Dinamarca, que é o melhor país para se viver no mundo, na Dinamarca todos já são chipados. Na Dinamarca eles não aceitam o evangelho, na Dinamarca eles não aceitam de jeito nenhum. E lá na Dinamarca 90% da população é chipado. Então é o país onde tem maior paz, mas tudo eles estão usando a Dinamarca como modelo. Os Estados Unidos já decretou como lei, todos vão ter que chipar. Está o vídeo do Barack Obama dizendo, todos vão ter que chipar, é justo. Nos Estados Unidos criou uma lei agora, essa lei foi criada pelo próprio Barack Obama, e ele colocou a FEMA de frente. A FEMA é uma instituição que ela não tem instituição, não tem Constituição, ela tem poder de ferir a Constituição, ela tem poder de passar por cima da Constituição, ou seja, a FEMA é uma organização americana que ela está acima da Constituição. Então o Barack Obama, ele apresentou esta lei, a FEMA executou. Esta lei é o seguinte, se você apresenta qualquer tipo de ameaça, eles prendem você sem você ter cometido crime nenhum. Ou seja, pelaquilo que você escreve na internet, pelaquilo que você recebe de e-mail, as redes sociais foram eles que criaram. Quem criou o Facebook foi os Illuminati. Eu estou com o vídeo todo lá para saber tudo o que você pensa, e através daquilo que você pensa, você vai ser preso. E não pense que vai chegar no Brasil, porque no dia 14 de dezembro, a senhora Dilma Rousseff, Illuminati, satanista, Rosa Cruz, ela assinou o acordo da nova ordem mundial. Qual era o acordo? Estão de acordo com a nova ordem mundial? Estão. Quem está? Todos os países grandes assinaram. Como todos os países grandes assinaram, os pequenos vão ter que participar na marra, na força, senão vão ser extintos. E ela foi lá e assinou. Por isso que o Brasil vai liderar o Mercosul. Então, amém. Só que o chip está vindo. Não está escrito em Apocalipse 14 que quem colocar vai para o inferno? Que quem colocar vai ser morto? Vai para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, já está vindo aí. Mas qual é a minha preocupação? Eu vou falar sem medo, irmãos. Vou falar sem medo. Que os nossos irmãos, eles ouçam essas mensagens e se despertem. Porque a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, Universal do Reino de Deus, a Igreja Deus é Amor, a Igreja Pentecostal, não me lembro o nome agora, Renascer. É muita igreja, eu estou com a relação, todas essas igrejas,
estão condicionando o seu povo a receber o chip, dizendo que o chip não é a marca da besta, porque antes que implante a marca da besta, o Senhor vai arrebatar a igreja. Então todas as igrejas que você conhece, todas essas que são populares, todas essas que você conhece, todas, elas estão dizendo para o povo que aquilo ali é um cartão de crédito, que não tem problema nenhum, que pode receber o chip, porque o Senhor vai arrebatar a igreja antes do chip. Antes do chip. Tá bom. Vai arrebatar a igreja antes do chip. Se vai arrebatar antes do chip, por que o Senhor fala que aquele que receber vai para o inferno? Porque teria aqueles que não receberia. E a palavra do Senhor que está em Apocalipse 13, versículo 16, ele fala assim: e faz que a todos, ricos e pobres. Então ele já dividiu a classe. Quando ele fala de grande e pequeno, não está falando de classe. Ricos e pobres, já dividiu a classe. Grandes e pequenos. Das crianças não é o reino dos céus? Então as crianças vão estar na terra ainda, sim ou não? Está na terra ou não está? Ricos e pobres, grandes e... será posto o sinal na mão da direita, onde não poderão comprar nem vender sem aquele que tiver o sinal ou a marca. Mas dando um pulinho para Mateus 24, vamos lá. Dando um pulinho para Mateus 24, é um comentário, não é uma mensagem. Está conversando. Mateus 24, versículo 15. Quem abriu, diga amém. Ninguém abriu? Mateus 24, 15. Vou ler, hein? Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Essa abominação desoladora já está no lugar santo, sim ou não? Não está no lugar santo, mas ele já existe, sim ou não? Vimos esse estudo em Daniel, sim ou não? Porque ele fala de quem falou o profeta Daniel, a gente vai para Daniel. Por isso que surgiu aquele estudo de 4 horas, 5 horas, que nós fizemos aqui sobre Daniel. Ele fala assim, olha, no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os... Ué, vai haver uma fuga? Oi? Vai haver uma fuga. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Isso que ele está falando aqui é a pessoa que se preocupa com o trabalho, com conquistar. O momento agora não é mais de conquistar, o momento agora é de buscar. O que você tem que conquistar é o reino dos céus. Amém? 18. Quem estiver no campo não volte a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentam naqueles dias. Por quê? Como é que você corre com o barrigão? Como é que está o amamento do teu filho fugindo? Versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então, presta bem atenção, grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Então, haverá uma grande aflição que nunca houve desde o início do mundo. Sodoma e Gomorra não vai ser nada. O dilúvio vai ser fichinha. Porque ele fala que nunca houve tamanha aflição. Ele vai dizer... Aqui, olha só, o povo de Deus dentro dessa aflição, quer ver? Vamos ver o povo de Deus aqui, versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos, serão abreviados aqueles dias. O santo está nessa grande aflição, sim ou não? Sim, eu creio na Bíblia, amém? Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes descrédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também é a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois, presta atenção, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Presta atenção no versículo 31, depois da grande aflição, amém? Versículo 31, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 cantos de uma outra extremidade dos céus. Amém, queridos? Depois da grande aflição, depois da grande tribulação, qual nunca houve,
Depois o céu escurecerá, a lua não mais brilhará. Isso são os fenômenos que vai acontecer, que já estamos com ele pronto para mostrar para ele. Depois de tudo isso, o Senhor verá o sinal do Filho do Homem. Ele enviará o seu anjo aos 4 cantos da terra e recolherá os seus escolhidos. Amém, queridos? E que aflição é essa, queridos, que a igreja vai passar? Tu não vai poder comprar, tu não vai poder vender, tu não vai poder receber salário. É uma grande aflição, sim ou não? Sim ou não? É uma grande aflição. Mas a palavra fala que a mulher fugiria para um lugar a qual já estava preparada pelo Senhor. E ali o Senhor a sustentou por 1260 dias. Quanto tempo durará a tribulação? 1260 dias. Que são 3 anos e meio. Mas aí, essa aflição também está profetizada lá em Apocalipse 3, versículo 7. Dizendo, da igreja fiel, ele vai dizer uma parte dela, vai dizer assim: porque guardaste, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Mas porque, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Mas porque guardaste a minha palavra, eu vos guardarei da grande aflição que virá sobre toda a terra. A mesma que ele está falando em Mateus 24. Escatologia, é a mesma coisa, é o mesmo assunto. Então ela está vindo aí. Quem é que o Senhor vai livrar? Aquele que tem a palavra. Então vão tentar botar na tua cabeça, pode colocar, não tem problema não, é igual um cartão de crédito, faz isso, faz aquilo, não tem problema nenhum não. São servos de Satanás, filhos do diabo, homens usados por Satanás, querendo fazer com que você coloque o chip. Amém? E tem um grande pastor americano falando com voz mansa, não tem problema nenhum. É uma coisa maravilhosa. As pessoas fantasiam, porque o Senhor vai arrebatar a igreja antes. Está na internet. Eu coloquei, não teve problema nenhum. Entendeu? Não tem problema nenhum. As pessoas não entendem. Ele mostrou algum versículo bíblico? Mostrou nenhum, né? Mostrou nenhum, mas é um pastor conhecidíssimo nos Estados Unidos. Não tem problema nenhum. É igual um cartão de crédito. Pensa na facilidade, tu não vai poder. Assim que ele fala, né? Pensa na facilidade. Não vai precisar carregar carteira. Não vai precisar carregar cartão de crédito. Vai estar ali na tua mão, na tua pele. É muito simples. Não é nada disso que eles estão falando, que é o anticristo, que é a besta, que é Illuminati. Nada disso não, isso é um benefício. Pensa na saúde das pessoas. Pensa no controle que tem ali da diabetes, de tudo. Pensa você passando mal, chegando no hospital, né, e passando um chip, ele vendo todo o teu estado, que ele começa a falar do bem do chip. Um pastor. Teve um debate da Melodia no passado, lembra? O debate sobre o chip. E qual foi o final do debate? Unânime, só um que não foi, um que foi contra. Todos os outros pastores da mesa falaram que o chip é uma benção, que você pode colocar, que não tem problema nenhum. Porém, a palavra fala que não vão comprar nem vender sem que coloque a marca. E a marca é na mão direita ou na testa? Olha que coincidência, realmente não é o chip não, estão certos. O chip não é a marca da besta não. Só é coincidência. O chip só pode colocar na mão direita e na testa, e sem o chip você não compra e não vende. Você vai acreditar na palavra ou nesses homens? A grande aflição vai vir, que Deus só vai sustentar aqueles servos que obedecer à palavra. A salvação, irmãos, é um ato de fé. E ele fala: bem-aventurado aquele que crê na profecia deste. Quem crê está? Quem não crê está? Ou seja, bem-aventurado aquele que seguiu passo a passo. Bem-aventurado aquele que fazia exatamente o que está escrito aqui, porque esse vai ser salvo. Mas aquele que negligenciar, aquele que achar que é loucura, aquele que não quiser seguir, esse está arrebentado. Esse está queimado. Amém, queridos? E acredite, o pastor que Deus, pela misericórdia de Deus, colocou nesse lugar, o pastor aqui é Cristo, mas a pessoa que Deus colocou para pregar, para ensinar para vocês, sabe exatamente o que fazer nessa grande tribulação. Exatamente, passo a passo. E já estou tomando as minhas providências. Se o Senhor arrebatar a igreja antes, está tudo tranquilo. Se tiver que passar pela tribulação, a gente vai estar preparadinho. Então, se você quiser saber que preparação é essa, a gente tem que sentar para conversar muito.
Eu tenho que dar muito vídeo para vocês, eu tenho que mostrar muitas coisas para vocês à luz da Bíblia. Eu tenho que falar para você o que é verdade, o que não é verdade. Mas de qualquer maneira, você que tem uma caneta, anota aí, Ilumicorp. I de igreja, L de lago 2 vezes, ILLU. Ilume, M-I. Vou soletrar. Igreja, lago, U de uva, M de Maria, I de igreja. Ilume. Corp de corpo, C-O-R-P. Ilumicorp. Entra na internet e coloque lá. Ilumicorp. Entra no YouTube e coloca Ilumicorp. O que é o Ilumicorp? Ilumicorp é a corporação Illuminati dos senhores do mundo. E o que acontece? Quando um mega empresário, uma pessoa do alto escalão, começa a explodir aí, vamos botar, por exemplo, aí um Eike Batista da vida. Não acredita, ele não faliu à toa não. Ele não faliu à toa não. Ele não quis entrar em algum sistema aí e arrancar a perna dele. Entendeu? Mas vai se render e vai levantar de novo. Então essa Ilumicorp, quando vê um grandão, né? Vamos supor que o Rodrigo fica arquibilionário. A Ilumicorp vem e manda um convite para ele, para fazer parte dos senhores do mundo. E ela manda um vídeo para o Rodrigo. Alguém não aceitou, pegou o vídeo e jogou na internet. O vídeo é uma pirâmide atrás, começa o barulho de fogo queimando, o cenário é o fogo, vem um camarada de terno preto, que a figura do camarada é a personificação de Satanás. O camarada vem falando da iniciação na Ilumicorp, e ele vem trazendo todo o projeto da nova, quem nós somos. Ele vai mostrar o que eles controlam, o que eles fazem, o projeto dele de reduzir a população, tudo que você quer saber sobre Illuminati, governo mundial, você vai saber desse vídeo da Ilumicorp. Sendo que esse vídeo da Ilumicorp, ele foi editado ontem na internet, então ele vai durar pouquinho tempo. Então você já vê logo, por quê? Porque é deles. O Google, o YouTube, é tudo deles, eles vão tirar, mas entra lá e vê. Mas de qualquer maneira eu já baixei pro meu computador, então tirar não tira mais. Ilumicorp, veja, assista, que o camarada fala de matar milhões de pessoas como está falando de comer um pudim. Ele convence, ora antes para ele não te convencer. Ele convence. Ele mostra por que é necessário isso. Então é o vídeo que os Illuminatis assistem para fazer sua reiniciação. Tu vai ficar impactado. Ora antes, porque senão você não vai dormir. Cadê o Amaury? É terrível ou não é, Amaury? Terrível o vídeo. Amém, queridos? Então é só um comentário daquilo que está acontecendo. Fique menos tempo no Facebook, até porque o Facebook é de Satanás. Tudo que você edita ali, tudo que você joga ali, é para ele saber os teus passos. O dono do cara que criou o Facebook é satanista. Ele está num programa suando, mas os apresentadores, eles investigam tudo. Fala para ele, tira a tua jaqueta, porque sabe que tem um pacto e não pode tirar a jaqueta dele preta. Tira a tua jaqueta, ele não posso. Não tira, e perturba ele ali, ele fica sem graça, começa a suar frio, nervoso, até que ele tem que tirar a jaqueta. Quando ele tira a jaqueta, vê o símbolo satânico que tem atrás. Aquele símbolo representa o controle, o domínio de todos por causa da rede. Entra no Facebook quando chegar em casa e vê os bonequinhos conectados, não tem? Conta quantos bonequinhos tem ali. 13, porque representa os senhores do mundo dominando a sua mente. Amém? Então vá lá, estuda, pesquisa. Fique menos no Facebook e vai para o YouTube. Você vai ver muita porcaria. Você vai ver muito lixo. Você vai ver muita coisa lançada por eles mesmo para te confundir. Mas você vai ver coisas fundamentadas dentro da palavra de Deus. Então saiba você que eu, como pastor, não tenho obrigação de te levar para o céu. Eu tenho obrigação de te mostrar o caminho. Amém, queridos? E eu vou dizer para você e vou afirmar o que eu estou falando com a minha vida à prova diante do Senhor. O Senhor vai arrebatar a igreja nos nossos dias. A grande tribulação que a palavra fala, ela começa agora em 2014 de uma forma tímida. Tímida. Agora em 2014 você vai ver, o Detran vai obrigar todos os carros a ser chipados. E diz que é porque os carros andam irregular, não é para andar irregular não. É para onde você fugir, eles te pegar.
E o carro que não tiver o chip, eles vão caçar pelo documento e vão ver, eles vão anular aquele carro do sistema, você vai perder o seu bem. Alguém vai querer perder o bem? Não, vai todo mundo chipar o carro. Entra lá e bota lei do Denatran para chipar os carros em 2014. Entra lá, você vai ver, é real, é verídico. Quem está dando a notícia é o Jornal Nacional, é a Record, todos eles dando a notícia, vai ter que chipar. Por quê? Porque sabe que muitos não vão aceitar o chip, não é isso? E vão fugir. Aonde o carro estiver, eles vão te localizar. Amém, queridos? Então pesquisa, busca, estude. Eu quis falar isso para você porque sempre tem pessoas que nos visitam, sempre tem pessoas de outras denominações. Pesquise sobre a sua denominação. Entra no YouTube e coloca assim, olha, igrejas que vão aderir o chip. Você vai ficar impactado com as igrejas e com os homens que estão colocando na mente do povo que isso é besteira, que isso é só para facilitar, que a tecnologia é avançando. Então você medita, estude nisso. Amém, igreja? Vamos orar? Rádio Popular, agora são 18 horas e 47 minutos. E aqui hoje fica a nossa mensagem, né, no programa Falando de Jesus. É uma mensagem realmente impactante, uma mensagem para que nós podemos ficar atento realmente o que está acontecendo no mundo, né? Realmente, às vezes, nós inocentemente somos levados, às vezes, para o cativeiro sem saber ou sem procurar a verdadeira palavra, o verdadeiro sentido das coisas, né? Às vezes as pessoas falam, não tem nada a ver, mas no fundo tem tudo a ver. São 18 horas e 47 minutos, 18 e 47. Então hoje, né, como nós falamos anteriormente, estava agendado o pastor Greci, mas devido ao problema no carro que traria o pastor Greci até os estúdios da Rádio Popular, não pôde estar presente aqui. Então, mas que Deus possa estar tomando as providências para que o pastor Greci possa chegar até a congregação, né, a igreja a qual ele reúne, sem problema nenhum. A partir desse momento vamos estar fazendo a nossa, desconectando, né, com as nossas conexões. Aí você que está em Central, você que está em Jardim Carapina, você que está em Planalto, você que está em Novo Horizonte, a você que está em qualquer lugar, muito obrigado por você estar conosco. Amanhã, se Deus assim permitir, peço Ele permissão para estarmos aqui mais uma vez para apresentar o programa Falando de Jesus com a presença do pastor Ademir, ok? Pastor Ademir.